Olá, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live, primeiro encontro com as professoras do Pré-1, os professores, né, do Pré-1, Pré-2. E a gente gostaria de dar as boas-vindas e dizer a todos que nós estamos muito felizes por esse encontro. Esperamos construir hoje boas práticas, boas falas, para que todos possam colaborar ainda mais com a educação do nosso município. E é isso. Eu gostaria de convidar a professora Cristiane, ela é a coordenadora articuladora da rede, e é isso. Estou dando só um tempinho para a gente esperar as pessoas entrarem. Estou vendo que já tem bastante gente aqui já com a gente. Essas coisas vão acontecer, né, de congelar, as coisas, a gente está se adaptando ainda às tecnologias. Então, vou dar só mais um tempinho, já estou vendo um monte de gente ali chegando, pessoas que eu conheço. A gente está usando esse canal aqui no YouTube pela quantitativo de professores da rede de Pré-1 e Pré-2. No início, a gente pensou até em fazer pelo Google Meet, né, que é até melhor para a gente poder estar dialogando, mais fácil. Só que temos muitas professoras de Pré-1 e de Pré-2 na rede. Então, não teve como a gente usar esse canal. Então, a gente está aqui no YouTube. Gente, eu estou com suporte técnico, estou me adaptando aqui ao YouTube. É novidade para todos nós. Estou aqui, gente, recebendo suporte técnico para poder continuar aqui com vocês. Esse canal que a gente vai usar, né, do YouTube, a gente pode interagir também, né, um pouco. Então, vocês podem deixar perguntas, pode fazer comentários lá no chat, e no final a gente vai dar uma olhadinha para poder estar tentando responder algumas. Pode ser que a gente não consiga responder todas, né, por causa do tempo que a gente vai ficar aqui. Mas a gente vai tentar, pelo menos, dar uma explanadinha em algumas. Então, pode ficar à vontade e comentando, perguntando lá no chat, tá? Bruna vai estar acompanhando enquanto eu vou estar conversando com vocês. Eu acho que a gente pode até já estar começando, que já tem bastante gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som está saindo bem para vocês? Vou dar bom dia novamente, né? Bom dia para todos que estão aqui presentes hoje, para a gente poder estar fazendo essa conversa aqui sobre educação infantil. Quem não me conhece ainda, né? Que eu tenho muitos amigos aqui, que já estou vendo aqui pela listagem, que eu conheço. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cristiane. Hoje eu estou como coordenadora articuladora na SME, do Polo 1, mas eu sou professora de educação infantil e alfabetizadora. Eu atuo na rede municipal de Rio Bonito e de Itaboraí, mas eu costumo dizer que eu já passei um pouquinho aí durante a minha vida. Eu já trabalhei de contrato em Tanguá, já trabalhei concursada em Cabo Frio, Silva Jardim e Niterói. Hoje estou em Itaboraí e Rio Bonito. Eu sou formada em Normal Superior, com especialização em Educação Infantil, formada em Pedagogia pela Unirio e pós-graduada em Psicopedagogia, que é uma área que eu também gosto muito de estar atuando. Antigamente, eu não costumava fazer essa apresentação assim tão formal, né? Durante as reuniões que eu participava, durante as reuniões de pais. Mas eu comecei a ver a importância que isso tinha para mim enquanto profissional. Então, quando eu me apresentava dessa forma que eu me apresentei aqui hoje, eu via que os pais dão mais credibilidade à minha fala. Então, eu queria falar para vocês, professores de educação infantil, que a gente tem que ocupar o nosso espaço dentro da escola.
e tem que assumir esse espaço que é de suma importância para a construção do aprendizado das nossas crianças, né? Nós somos a base do desenvolvimento infantil. Então, quando a gente se colocar nesse lugar de fala, seja aqui nesse espaço de formação, seja lá dentro da nossa escola, vamos nos apresentar de uma forma mais formal, para eles verem da onde a gente vem e que nós somos professores, né? Não somos professorinhas, somos professoras com formação e embasamento para estar atuando ali dentro da educação infantil. Hoje, eu vou estar aqui com vocês, né, para poder abrir um canal de fazer pensar, né? Eu vou estar aqui hoje para dar essa oportunidade para a gente de pensar um pouquinho sobre as práticas da educação infantil dentro do município de Rio Bonito. Né? Nós vamos começar a refletir um pouquinho sobre isso. Eu não vou, nesse momento, fazer uma formação, não vou fundamentar, embasar vocês dentro dessa prática, eu vou apenas abrir um canal de reflexão. Mais para frente, nós vamos estar propondo para vocês algumas formações para estar fundamentando mais essa prática de dentro da sala de aula. Mas, nesse momento, é só um canal de reflexão, de provocação. Né? Eu vou começar a provocar aqui um pouquinho vocês. Mas, antes de iniciar as minhas provocações, né, eu tenho que ambientar vocês em qual prática da educação infantil que eu estou falando, porque a gente tem vários Brasis, e também nós temos dentro de Rio Bonito várias práticas dentro da educação infantil. Mas eu vou mostrar a vocês qual é a prática que eu, Cristiane, estou falando nesse momento. Então, práticas da educação infantil no município de Rio Bonito. Eu trouxe aqui para vocês dois trechos de duas leis, né, que falam da educação infantil dentro do contexto remoto. Mas esses dois trechos também nos remetem à prática da educação infantil dentro da sala de aula. O primeiro texto é da Portaria da SME de Rio Bonito, 02 de 2020. É o artigo 12. E o artigo 12 da portaria, ela fala assim, ó, na educação infantil, os materiais produzidos são voltados para a realização das atividades interacionais e lúdicas, na perspectiva do desenvolvimento e fortalecimento das dimensões afetivas e socioemocionais, respeitando os princípios expostos na LDB, nos referenciais curriculares nacionais e BNCC, e nos referenciais curriculares do município. E eu trouxe também um trecho do parecer do Conselho Nacional de Educação, o 05, de 2020 também. A ênfase deve ser em proporcionar brincadeiras, conversa, jogos, desenhos, entre outras, para os pais ou responsáveis desenvolverem com as crianças. As escolas e redes podem também orientar as famílias a estimular e criar condições para que as crianças sejam envolvidas nas atividades rotineiras, transformando os momentos cotidianos em espaços de interação e aprendizagem. Além de fortalecer o vínculo, este tempo em que as crianças estão em casa pode potencializar dimensões do desenvolvimento infantil e trazer ganhos cognitivos, afetivos e de sociabilidade. Vou voltar. Esses dois trechos de lei que eu trouxe para vocês nos mostra que a educação infantil, as práticas dentro da educação infantil está voltada totalmente para as interações e para a ludicidade. Não existe outra prática nesse momento da educação infantil, e sim práticas que façam as crianças interagirem, e nesse momento de interação elas vão aprendendo, vão se desenvolvendo, e a ludicidade, a brincadeira. Então, esse momento dentro da educação infantil é para a gente estar proporcionando isso. Gente, a educação infantil, ela foi ganhando um espaço muito grande dentro da escola, né? A gente viu que agora a educação infantil, ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, né? Ela tem esse espaço de estar ali dentro da escola, só que a educação infantil,
ela está dentro desse espaço da escola e tem essa obrigatoriedade agora, não é porque ela se tornou uma etapa de escolarização, não. É porque viram a falta que essas brincadeiras, que essas interações estavam fazendo na vida das crianças, pelas questões sociais, que hoje os pais trabalham o dia inteiro. Hoje nós vivemos uma sociedade de muita violência, né? Quando eu falo para os meus pais, eu falo que antigamente, né, não existia essa obrigatoriedade da educação infantil, porque né, eu falo porque eu tenho 44, e quando eu era criança, eu me desenvolvia lá com a minha família, né? Eu me desenvolvia com meus amigos na rua, brincando. Eu, desde criança, eu brincava na rua, né? Brincava de brincadeiras de regra, brincava de brincadeiras simples, tinha as minhas coisas que eu tinha que fazer dentro da minha casa, né? Para poder estar ajudando a minha mãe. Minha mãe deixava que a gente interagisse com tudo, a gente escrevia no papel de pão, a gente pegava as folhas dos livros velhos para fazer ratinho, jerequinho, para brincar, a gente brincava com sabão, com a espuma de sabão que mamãe lavava roupa, então a gente interagia naquele espaço, nós éramos crianças, só que hoje, na sociedade que a gente vive, as crianças não têm mais esse espaço de ser criança. Então, mesmo estando dentro da escola, a educação infantil vem para garantir o espaço da criança em ser criança e ter o direito de se desenvolver. Aí eu falo para vocês, que eu falo para os pais também, da questão da psicopedagogia. O que a psicopedagogia trouxe para mim? Trouxe esse novo olhar. Porque essa criança que não se desenvolve, né, nesse espaço de brincar, que ela não se constrói no seu cognitivo, no seu afetivo, nas suas interações, essa criança, ela vem para a escola, na parte que ela vai ser escolarizada, né, dos conteúdos, ela vem para a escola cheia de dificuldades de aprendizado, que não tem nada a ver, que eu falo para os pais, vocês acham que estão soltando um pedacinho na cabeça das crianças. Não, estão faltando partes que foram privadas a elas ali atrás. Tanto que quando elas vão para dentro de um consultório de uma psicóloga, de uma fono, de uma psicopedagoga para trabalhar essas questões de dificuldade de aprendizado, o que as psicopedagogas, o que a fono, o que a psicóloga faz? Abordam os desenhos, elas trabalham através de jogos, através de brincadeiras, para poder as crianças estarem ultrapassando essa fase de dificuldade. Então, aí está a importância da educação infantil na vida dessas crianças. Antes, eu brincava livre na rua. Hoje, as crianças podem brincar livre na rua? Não. Hoje, elas estão presas dentro de casa, porque pode ir ali na rua, a mãe está trabalhando, né, elas podem ser sequestradas, elas podem ser violentadas, né, pode sofrer qualquer tipo de violência e de abuso se a família não está ali olhando. Eu falo para os pais que eu não posso pedir isso a eles, né? Seus filhos precisam brincar, mas eu não posso pedir para vocês deixarem eles brincarem lá na rua, sem estar com a vigilância de vocês. Então, eles ficam dentro de casa, presos na tela da televisão, presos numa tela de computador e numa tela de celular. Entendeu? Então, a educação infantil, ela tem essa obrigatoriedade, esse espaço de ser um espaço de interação, ludicidade, para a gente estar trabalhando com as crianças esse déficit que ficou da questão dela em casa, entendeu? Que a gente falava assim, que eu falo que antigamente se falava assim, poxa, esses professores estão muito mal. Antigamente, na turma de alfabetização, por exemplo, tinha mais de 30 alunos e as professoras davam conta. Só que essas crianças que vinham para essa turma de educação infantil, de alfabetização de antigamente, né, que tinha 30, 35 alunos, são crianças muito bem desenvolvidas, né, desenvolvidas dentro do seu aspecto, no seu todo, né, que a gente fala no físico, no emocional e no cognitivo. Só que hoje a criança em casa não tem esse espaço. Então, esse espaço agora está aqui na educação infantil. Nós fazemos parte nós somos uma etapa da educação básica, nós estamos dentro da escola, nós temos na educação infantil etapas que se chama pré-escola, e nós antecedemos a escolarização, mas nós não fazemos parte da escolarização, nós não estamos dentro das turmas de educação infantil tentando escolarizar elas, não. Nós estamos ali buscando desenvolvimento infantil, desenvolvimento delas como um
todo. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, eu preciso, nesse momento, que vocês entendam de que prática eu estou falando. Da prática que trabalha a criança enquanto um todo. E trabalha essa criança para que ela, né, possa ser escolarizada mais à frente, mas que não procura escolarizar ela nesse momento. Então, para começar um pouquinho a minha provocação, né, eu trouxe aqui para vocês uma frase do Mário Sérgio Cortella. E a frase fala assim, ó: a gente só encanta quando se encanta. Se eu não estiver encantado com o meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar o outro. Pode tirar, Paulo. E aí, professora? A educação infantil te encanta? Ler histórias te encanta? Cantar te encanta? E brincar? Brincar te encanta? Melhor ainda, ó, o exemplo que eu vou trazer para vocês, melhor ainda, matemática te encanta? Porque matemática é um exemplo muito bom sobre esse encantamento. Porque matemática, né, é visto pela sociedade, pelas crianças, como um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, matemática, matemática. Eu tive um aluno uma vez que falou assim para mim, eu acabei, né, de fazer uma atividade com eles, e falei assim, agora que nós acabamos nossa atividade de matemática, tia, isso é matemática? Eu falei, é matemática. Nós acabamos de fazer atividade de matemática. Vocês estão muito espertos na matemática, né? Ele até se assustou. Isso é matemática? Falou, tão fácil assim, tão legal assim, aprender matemática. Mas a matemática é um exemplo muito claro desse encantamento. Porque a criança já vem para a escola com esse bicho de 7 cabeças, matemática. Matemática é muito difícil. Aí o professor, que não se encanta e não gosta da matemática, contribui para que essa fala, que esse medo da criança continue, vá pelo tempo de escola dele todo. Mas o professor que se encanta pela matemática, né, faz com que seus alunos amem aprender matemática. Nós temos um belo exemplo disso, é o professor Isaac do IMPAC, né, que ele se encanta pela matemática. Então, a gente teve retorno dele esse dia, mostrando aluno falando, professor, eu amo, que ele é do 2º segmento, eu amo aprender matemática. E o Isaac, ele também nos encanta aqui na SME, porque ele criou uma plataforma linda lá no IMPAC. E quando ele explica a plataforma para a gente se encanta com ele explicando, a gente fica assim, encantado com a prática dele. Então, o professor, ele só pode encantar a partir do momento que ele é encantado por aquilo. E vocês, são encantados pela educação infantil? Eu sou encantada pela educação infantil, desde a minha época de formação de professores. Né? Eu não vou falar, não sei nem, vou procurar aqui para ver se ela está aqui. A professora que eu fazia estágio com ela no municipal, gente, eu não posso falar o nome dela, senão ela vai puxar minha orelha depois. Mas eu me encantei pela educação infantil dentro da sala dela. Quando eu fazia estágio no curso de formação, a gente tinha que ficar 1 semana na educação infantil. Eu ficava 1 mês, de tão grande que era o meu encantamento de ver aquela prática dessas professoras de educação infantil. Só que eu achava que para mim atuar dentro da educação infantil, só o curso de formação não me dava embasamento, que eu teria que ter uma formação superior, de nível superior. Quando eu entrei no município de Tanguá em contrato, que eles falaram assim, você vai para a educação infantil. Educação infantil, assim, querendo ir para a educação infantil, mas achando que eu ali não tinha conhecimento para estar na educação infantil. Hoje, meu pensamento não mudou muito, não. Eu acho que para a gente poder estar dentro da educação infantil, a gente precisa estar em constante formação, porque nós não damos conteúdos, nós trabalhamos a criança como um todo, a gente precisa ter um olhar para essa criança, a gente atende ela, a gente olha, a gente avalia ela como um todo para poder estar dando continuidade ao nosso planejamento.
Então, a gente tem que ter muito conhecimento e muito embasamento para estar dentro desse espaço da educação infantil. Então, eu não mudei muito o meu pensamento. Acho que nível superior também. Mas eu acho que um espaço de formação constante, né, a gente precisa ter para estar dentro da sala de aula da educação infantil. Estar ali não é fácil, não. Né? A gente, às vezes, vê na escola que, que às vezes, algumas direções falam assim, ai, professora, não deu certo lá na outro segmento. Manda para a educação infantil, só que a educação infantil não é fácil, não. A gente tem que ter muito conhecimento, muito olhar para estar atuando ali mesmo, entendeu? Atuando enquanto professora de educação infantil. E eu ainda falo assim, mais um pouquinho, ainda falo mais. Eu falo que estar na educação infantil é um ato de militância. A gente está ali, né, para levantar a bandeira do direito da criança de ser criança e aprender como criança, brincando. Então, esse é o papel da professora da educação infantil. Não é fácil, não. Nós temos que nos embasar e nos formar para estar ali atuando nesse local, né? De estar assumindo realmente o nosso papel. E agora eu trouxe para vocês, para a gente não sair dessa prática da educação infantil, eu trouxe uma história. Eu ia contar, gente, mas fiquei com medo de vocês se desconectarem. Então eu vou contar uma história, tá bom? Tá? Fica todo mundo ligadinho, não vou cantar, fica tranquilo. Essa história, né, eu quando conto histórias para os meus alunos, eu sempre falo para eles de onde vem a história. Essa história foi a Bruna, que trabalha aqui comigo na SME, que me apresentou essa história linda, e eu me encanto por histórias. Por isso que eu falo que as minhas turmas saem encantadas, eles adoram contar e ouvir história. Eu tive uma experiência do pessoal do segundo segmento, que foi fazer um trabalho de contação de história na educação infantil, e cada grupo foi em uma sala contar história. E quando eles chegaram na minha sala, o primeiro grupo contou, quando eles viram, a minha turma viu que tinha outro grupo, eles sentaram, que tinha outro grupo, eles chamaram outro grupo para sentar e contar a história. Aí veio o outro, eles ouviram atento todas as histórias do grupo do segundo segmento. Pessoas ficaram encantadas, mas porque contar a história me encanta. Então, essa história foi a Bruna que me apresentou. Eu tentei comprar até o livro, porque eu gosto, eu sou das antigas, eu gosto do livro físico, né, de folhear, gosto de guardar, eu tenho muitos livros de história em casa. Mas eu não consegui, mas uma amiga, né, me ajudou, a gente vai contactando as amigas, e me mandou esse aqui, ó, me mandou em PDF. Então, o nome dessa história que eu vou contar hoje é Isso Não é Brinquedo. E aqui na capa do livro a gente vê o autor. Vocês sabem o que o autor da história faz? O autor da história é aquele que pensa, inventa e escreve a história. Ele fala assim, quero escrever uma história, já sei, sobre brinquedos. E sobre brinquedos, já sei. Aí ele vai lá e pensa, pega o lápis, o papel, o computador, a máquina de escrever, né, de antigamente, da nossa época, não, de algumas, né? Escreve lá e vai, já sei, brinquedo. Já começa a escrever, ele inventa a história. Ai, que legal, já pensei. E escreve a história. E o autor dessa história é o Ilan Breman. Ele que inventou e escreveu essa história. E a ilustradora é a Maria Eugênia. A Maria Eugênia, ela que fez esses desenhos lindos da história. Mas para Maria Eugênia fazer esses desenhos lindos da história, ela teve que pegar a história que o Ilan escreveu e ler para saber o que ia desenhar. Então, ela leu a história e foi desenhando as coisas que o Ilan escreveu na história. Então, ela é ilustradora da história. Então, vamos começar a história. Aqui, pai. Vocês entendem seus pais? Eu não entendo muito bem os meus, não. Sei que eles me amam e eu também os amo. Mas, nos últimos tempos, eles não param de repetir. Lilica, isso não é brinquedo. Um dia,
peguei um balde. Um dia, peguei um balde na área de limpeza. Minha mãe foi logo falando: Lilica, isso não é brinquedo. Ela não entende nada. Para mim, aquilo era uma cesta mágica. Outro dia, abri uma gaveta da cozinha e tirei um coador. Meu pai foi logo dizendo: Lilica, isso não é brinquedo. Ele não sabe de nada. Para mim, aquilo era um chapéu com furinhos para o meu cabelo respirar. No meu aniversário, ganhei uma caixa enorme. Meus pais abriram o presente e retiraram uma boneca bem grande. Não dei bola para a boneca. Fui logo brincar com a caixa de presente. Então ouvi os dois, meu pai e minha mãe, repetindo: Ai, Lilica, isso não é brinquedo. Como não? A caixa era grande com muitos lados. Fiquei um tempão explorando os mistérios da caixa. Meus pais olhavam para a boneca e não entendiam nada. No domingo, fomos passear num parque. Encontrei no chão uma varinha de condão. E é claro que os meus pais gritaram: Lilica, solta esse graveto. Isso não é brinquedo. Para mim, tudo é brinquedo. O sapato do papai é um fazedor de chulé. O batom da mamãe é um fazedor de boca. E a cama deles é um fazedor de pulos. E acabou a história. Posso cantar? Ah, não, né? Melhor não. Essa história, né, que eu trouxe, isso não é brinquedo, ilustra muito bem o que é a educação infantil, né? Que é um espaço de brincar, da criança se reinventar, mas que muita gente não entende. E às vezes até nós, professores mesmo, não entendemos essa necessidade da criança de brincar e de estar ali no espaço dela, se reinventando, se construindo enquanto sujeito, enquanto pessoa. Né? Essa história é muito legal e ela ilustra bastante a minha fala. Mas eu queria tirar dela uma pergunta para vocês, uma provocação. Os pais de vocês, os pais dos seus alunos, entendem as suas práticas de dentro de sala de aula? Agora que a gente está dentro do ensino remoto, que a gente está tendo essa oportunidade, que eu falo que uma coisa boa que o ensino remoto trouxe para a gente é esse contato com os pais que estavam muito tempo perdido, porque às vezes a gente tinha contato com os pais na hora de entregar as crianças, na hora que eles pegavam as crianças na escola, né? Ou nas reuniões dos pais, que tinham alguns momentos que estavam muito escasso, né? E que a gente precisava dialogar mais. Então, o ensino remoto está dando esse espaço da gente ter esse contato com os pais. E aí? Os pais dos seus alunos entendem a sua prática de dentro da sala de aula? Ou eles falam assim para vocês, igual eu tive essa fala o ano passado: tia, eu trabalho, tia, eu não tenho tempo de brincar com ele. Tem como, tia, você passar uns exercícios, umas atividades na folhinha, né, para ele poder fazer? É isso que eles falam para vocês? Então, o que eu tenho para falar para vocês disso? Os pais, né, eles podem eles são leigos, eles não são professores, eles são leigos. Então, eles podem querer tudo da escola, mas nós, enquanto profissionais, né, da educação, nós somos os especialistas. Somos nós que devemos defender, né, dialogar sobre a nossa prática e mostrar para eles a importância delas.
Quando eu falo de leigos, eu não falo de analfabetos, sem instrução, não. Eu falo de que eles não estão dentro da educação, eles não são profissionais da educação. Por que eu falo isso? Porque o ano passado eu tive uma experiência com uma médica minha. Ela a gente fala de formação de alto nível, 5 anos dentro de uma faculdade estudando, e a gente conversando, e eu falando da minha frustração, porque eu também me frustro igual a vocês, na questão do ensino remoto, e eu falando para ela, estou frustrada, os pais não participam, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí ela falou assim, minha filha também está na educação infantil, numa escola particular. Tá fazendo umas bobeirinhas lá. Aí eu falei, bobeirinhas? Deixa eu ver. Aí ela pegou o celular e foi me mostrar as bobeirinhas. Está fazendo uma atividade boba, atividade bobeirinha. Aí eu fui ver, e a atividade bobeirinha que a filha dela estava fazendo era a ilustração de uma cantiga de roda que ela conhecia. Então, ela ilustrou ali 5 anos, perfeitamente as crianças na roda, porque a escola deve ter trabalhado isso com eles, já deve ter trabalhado antes, que a gente tinha contato, deve ter buscado a questão do ano anterior, e ela desenhou perfeitamente ali, do jeitinho dela, as crianças brincando de roda. E do lado, ela escreveu na escrita espontânea a cantiga de roda. Aí eu falei para ela, bobeirinha, aqui, sua filha está praticamente alfabetizada, ela só está aglutinando as palavras e soltando algumas letras. Quando ela chegar na alfabetização, a professora vai fazer assim, com ela, e no começo ela já vai estar lendo e escrevendo fluentemente. Então, não é bobeirinha, mas ela é obrigada a saber, ela é médica, ela sabe tudo da área dela, eu me dou pitaco lá na área dela. Se ela falar, toma isso, eu tomo isso. Entendeu? Ela não sabe, para a educação, ela é leiga. A filha dela estava com a construção perfeita, as atividades riquíssimas que a escola estava aplicando, mas para ela era só uma bobeirinha. Então eu falo que os pais, eles têm direito, porque eles não entendem. E o nosso papel enquanto professor, que acredita nessa educação infantil como espaço de interação e de brincadeiras, é de estar argumentando com esses pais. Mas para a gente estar argumentando com esses pais, nós temos que estar nos embasando. Não tem como você chegar numa sala de aula. Eu lembro que na primeira entrevista que eu fiz, para poder começar a atuar no contrato de Tanguá, a Arlene, que me entrevistou, ela perguntou, por que você quer ser professora? Aí eu falei para ela que eu queria ser professora porque um dia não é igual ao outro. E ela falou, eu contava para ela que na minha família nós somos 3 professoras, 3 formadas em professoras, mas só eu queria atuar como professora, porque as minhas irmãs falavam que não queria, porque para ser professora a gente tinha que estar sempre estudando. Então, para ser professora, não só de educação infantil, mas eu digo que aqui a gente tem que ter mais embasamento ainda, entendeu? Porque a gente tem que ter mais esse teórico para a gente poder estar explicando para os pais, estar explicando para a escola qual é o nosso trabalho, qual é o nosso papel na vida dessas crianças. Nós temos que assumir o nosso papel de verdade, de educadores da educação infantil. Então, a gente tem que estar nessa constante formação. Então, para vocês argumentarem com os pais, vocês têm que estar embasados, sim. Fica até uma dica que a gente fala que nas nossas orientações, que a SME passou, que a gente tem que ter os OPs, reunidos com os professores todas as semanas, que essa reunião de todas as semanas seja também esse espaço de formação, esse espaço de leitura, de vocês estarem proporcionando e colocando, vamos ler esse texto aqui, vamos debater na nossa próxima reunião, vamos construir isso, vocês vão levar para a vida inteira. E outra coisa, gente, isso aqui, as orientações curriculares para a educação infantil, que foi feita pela SME, embasado na questão da LDB, nas diretrizes curriculares da educação infantil, na BNCC, isso aqui é a nossa Bíblia, isso aqui todo professor tem que ter o seu impresso embaixo do braço. Quando ele vai fazer o planejamento, ele tem que estar lendo aqui, para ver se ele está realmente fazendo tudo o que está sendo proposto na prática da educação infantil dentro do município de Rio Bonito. Então, isso aqui é a nossa Bíblia.
tá? Todo professor tem que ter um impresso, guardadinho ali junto com o seu planejamento, para estar sempre olhando isso aqui é um material que tem que estar ali sempre. Então, vamos nos embasar para a gente poder estar explicando para os pais. E quando eu falo isso, eu falo que a gente está nesse momento num espaço privilegiado, que eu falo que eu, ano passado, enquanto professora de educação infantil, eu não dei aula para as crianças, eu dei aula para os pais. E quando a gente dá aula, a gente tenta fazer com que nossa linguagem, né, que nossa forma de falar, atinja o nosso aluno, né? Então, meus alunos, naquele momento, eram os pais. Eu estava ensinando os pais para que os pais pudessem estar atuando com as crianças. Então, o meu linguajar, a forma que eu falava, quem eu estava avaliando naquele momento também eram os pais, para ver se eles estavam alcançando o que eu estava explicando, se eu precisava explicar melhor, mais detalhadozinho aquela atividade, porque o pai não conseguiu entender que a minha proposta era aquela, né? Então, eu estava assim, planejando para as crianças, mas dando aula para os pais. E nesse momento de dar aula, que a gente vê aqui nas orientações que a SME mandou para a escola, né? A SME fala que aqui, ó, no pré-1 e do pré-2, que a gente tem um momento de comunicação com as famílias, que é esse momento diário, que é o momento que a gente vai parar, né, para estar conversando e explicando para os pais o porquê da educação infantil ser esse espaço que a criança brinca e brincando ela aprende. Então, esse espaço, nós estamos hoje com o privilégio de poder ter esse contato diário com os pais. Então, vamos aproveitar. Essa foi uma orientação, uma dica que a gente deu. Vamos orientar para quando eu falo que quando a gente voltar para a sala de aula, os pais vão ter outro olhar para a educação infantil. Eles vão estar, eu falava para eles isso ano passado, eles vão estar entendendo mais, não vão ter mais aquela fala. É claro que vai ter uns ou outros que a gente não vai alcançar, porque a gente também não alcança todas as crianças dentro da sala de aula. Nós tentamos, nós olhamos, nós buscamos, replanejamos, às vezes, nossa aula, foco de um aluno só, mas nem sempre a gente consegue alcançar todos da mesma forma. Nem todos vão estar, mas muitos vão parar com aquela fala de falar assim: ai, meu filho, está fazendo uma bobeirinha ali, ai, só desenha, só brinca. Eles vão começar a entender realmente o que significa a educação. De novo, Paulo. Então, quando chegar esse momento, essa comunicação diária, vamos aproveitar, gente, e vamos usar, por exemplo, uns posterzinhos, para a gente poder estar explicando aos pais dessa questão do trabalho, de toda atividade que a gente está dando para as crianças. De todas as atividades que a gente está dando para as crianças, da gente está explicando. O ano passado, a professora da creche, a Carmen, quem me conhece, quem já fez formação comigo em outros municípios, sabe que quando eu falo da minha prática, eu não falo sozinha. Eu apresento todo mundo que fez parte da construção dela. Aqui, eu não estou muito, mas se eu fosse falar mesmo do meu trabalho dentro de sala de aula, eu falo muito o nome de professores que atuam junto comigo, com quais eu aprendo, porque a gente aprende, né? Nas interações também. Por isso que a gente dá essa educação infantil, esse privilégio, né, das crianças estarem interagindo ali para aprender, porque eu aprendo. Eu tive até uma formação que eu dei em Tanguá uma vez, que algumas professoras, que eu não sei se estão aí, vieram trabalhar no municipal depois, aí foram lá para poder conhecer quem é a tia Zezé, quem é a tia Rogéria, ela que é a tia Rogéria que você tanto falou na sua formação, porque me ensinaram muitas coisas. E o ano passado, a Rafaela, ela no trabalho dela da creche, gente, ela usava muito isso, muita explicação, e ela tinha muito retorno dos pais. Eu usava através de conversa. E ela ia colocando lá, embaixo das atividades dela, todos os objetivos, na linguagem dos pais. Não vamos botar numa linguagem rebuscada, numa linguagem técnica, que os pais não vão entender. Então, é uma linguagem que alcança os pais. E os pais, poxa,
Tia Rafa, pisar na areia, trabalha isso tudo com a criança. Aí tia Rafa falava, isso tudo mesmo. Então, aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês de um postzinho, ó, benefícios da massinha de modelar. Desenvolver imaginação, aumenta... Aí você explica, conversa com o pai, explica, gente, eles precisam para na hora que eles forem inventar história, né? Quem sabe eles não vão se tornar um grande escritor quando crescer, né? Para ele poder estar se desenvolvendo o trabalho com a imaginação deles, com a criatividade, aumenta a concentração, né? Que a gente fala para os pais, pô, vocês reclamam mesmo, ai, está muito desatento, então vamos dar a massinha, para eles poderem estar trabalhando essa concentração, prestando atenção no que estão fazendo, estimula as habilidades sensoriais, né, que eles estão ali tocando, eles estão cheirando, massinha cheirosa, cheirinho bom, desenvolve a motricidade fina, né, que vai ser precisa depois para a questão da escrita, né, para as questões dos trabalhos manuais, e ajuda na diferenciação de cores e formas. Olha quantas coisas a criança pode estar se apropriando com o trabalho com a massinha, né? Uma bobeirinha ali, ó, trabalho com a massinha. Então, se a gente começar a ter esse espaço de explicar, de argumentar com esses pais, eles vão começar a entender e vão também valorizar o trabalho que é feito dentro da educação infantil, gente. Então, vamos nos apropriar desse espaço de argumentação, vamos nos embasar, vamos estudar e vamos estar ali em todo o tempo dialogando com esses pais e explicando para eles o que a gente faz e por que a gente faz. É um trabalho que vocês vão ter um retorno mais para frente muito legal. Não, pode ser. E falando mais um pouquinho sobre esse trabalho, né, que a gente vai explicar para os pais como que a gente trabalha, eu também quero falar para vocês estarem nesse espaço de aula remota, né, aproveitando, gente, resgatando a infância de vocês. Eu não sei se aqui, porque aqui também tem muita gente nova, não é de 44 igual a mim, né? Que eu brincava muito enquanto criança, quando eu era criança. Então, no ano passado, nas minhas turmas de educação infantil, eu trouxe de volta muitas dessas brincadeiras e jogos que eu fazia na minha casa, né? Que eu brincava com os meus irmãos, com os meus amigos da rua, que eu fazia com os meus pais, né? Que era brincar de ligar pontinho para botar letrinha, né? Joguinho de dominó, joguinho jogo da velha. Soltar, que na minha época eu chamava de jerequinho, que vocês chamam de ratinho. Então, eu procurei trazer o ano passado para a minha sala de aula, tentei resgatar a minha infância, porque são coisas que eu conseguia e que eles têm condição de fazer em casa. Eu falava até assim para eles, olha, não precisa comprar folha, não. Vamos usar as folhas, os cadernos velhos, porque era isso que eu usava quando eu era criança. Eram os cadernos velhos, eram os papéis de presente do lado que era branco, ou recortava para poder fazer as coisas do lado colorido. Eram os livros, as folhas dos livros velhos dos meus irmãos. Era o papel de pão, né, para poder escrever a caneta da mamãe, né, que a mamãe dava para a gente, ensinava a gente a escrever nosso nome, ensinava a gente a escrever o nome da mamãe, né? Então a gente já ia para a escola já sabendo muitas coisas, então a gente usava o que a gente tinha em casa para brincar. Então vocês também têm que aproveitar esse momento para também estar propondo atividades lúdicas que possam ser aplicadas dentro de casa e usando as coisas que a gente tem em casa. Né? Uma professora contando que a outra coordenadora articuladora, Mary, estava me contando que encantada com uma professora de educação infantil de Macaé, que estava explicando a prática dela para ela, que ela é encantada pela educação infantil, encantou a Mary com a sua explicação. E ela falando que ela usa o que tem em casa. Ela pega os sapatos dos pais, aí bota o sapato, faz a criança enfileirar o sapato, aí trabalha as cores, trabalha agrupamento, ainda aproveita e fala, bota o sapato do papai aqui, pula na frente do sapato, pula atrás do sapato, pula do lado direito do sapato, pula do lado esquerdo do sapato. Olha quantas coisas ela fez com os sapatos dos pais.
né? Então, vamos ter esse olhar de aproveitar as coisas que as crianças têm em casa. Ai, vamos pegar as tampas das vasilhas das mamães. As mamães vão ficar doidas. Ai, as vasilhas, gente. Vamos pegar as tampas. Vamos aqui agrupar. Vamos agrupar por cor. Quais cores que vocês têm aí? Que são as mesmas cores. Vamos agrupar por tamanho. Vamos agrupar agora por forma. Tem círculo, tem quadrado, tem retângulo. Vamos aproveitar. As mães vão reclamar depois. Poxa, tia, vou querer vasilha nova no final, hein? Olha só. Mas vamos ter esse olhar, gente, de estar aproveitando nas nossas atividades que a gente está mandando para casa, tá? As sugestões de atividade, está aproveitando. Vamos trabalhar dentro e fora, vamos usar o tapete. Ah, uma coisa muito legal que eu usava ano passado, que é da minha infância, que eu falava para eles, que vocês não têm giz para desenhar no chão. Mas eu, quando era criança, eu também não tinha giz. Sabe o que eu fazia? Pegava um vidro de desodorante, enchia de água, e com essa água daquele spray de desodorante, eu desenhava amarelinha no chão, eu desenhava a linha, né, para a gente poder brincar de pique e bandeirinha. Eu fazia tudo com aquele spray e aproveitava para desenhar também, né, gente? Que eu não sou de ferro. Eu aproveitava lá e fazia meus desenhos no chão. Eu, de vez em quando, eu trago isso para o municipal, quando a gente vai brincar lá fora, né, que às vezes você vai riscar no chão e não consegue. Aí eu faço com esse vidrinho de spray, que é muito legal, que veio também da minha infância. Eu faço muito esse resgate da minha infância, que foi uma infância muito legal, uma infância de muitas brincadeiras. Eu tinha as minhas responsabilidades, né, de casa, que a gente tem que ter, e a gente tem, e tinha o espaço de brincadeira. Isso também a gente tem que fazer, mostrar para os pais que a rotina da casa também gera aprendizado. Se a gente colocar a criança para estar estendendo a roupa no varal, né, apertando o pregador, botando a roupinha. Vou pegar primeiro as roupas brancas e colocar ali no varal. Vai estar trabalhando a coordenação motora, né? Vai estar trabalhando a questão de cores, né? Olha só, a questão de equilíbrio, de equilibrar a roupa no varal para poder estar colocando. Olha quantas coisas a gente pode alcançando com a criança num simples trabalho de casa. Eu falo para eles, bota o feijão na mesa, deixa a criança brincar um pouquinho com o feijão enquanto você está lavando a louça, né? Vamos separar, faz grupinho de 5. Brincar, gente, daquela brincadeira que a gente tinha, que acho que era burrinho, né? Que botava feijão na mão, aí eu botava, a pessoa botava, a gente botava para trás, e fazia assim, aí 5, aí cada um falava um número, 5, aí a gente botava a outra mão, aí tirava a quantidade que a gente queria, aí botava na frente, tinha que juntar para saber se juntando o feijão que estava na minha mão e o feijão que está na mão da mamãe, se dá 5, né, para ver quem ganhou, né, ou para ver se ninguém ganhou. Quantas brincadeiras a gente tem de antigamente que a gente pode estar usando nessa prática de sala de aula hoje. Mas aí eu falo com vocês, os pais, eles podem pedir folhinhas, né, exercícios de memorização, exercícios de reprodução, de estar ali, né, desenhos para a criança pintar. Mas vocês, professoras de educação infantil, com o embasamento que vocês têm que dar essas atividades? Vocês têm que ir lá na internet e imprimir uma atividade de alfabetização para estar dando dentro dessas turmas de educação infantil, atividades prontas. Eu não estou falando para vocês que não tem que ter folha. Tem que ter folha, sim. Mas a gente tem que estar priorizando nessas folhas atividades de construção com a criança, que a criança seja protagonista dela ali naquela folha. Por exemplo, se você vai lá na internet, puxa um monte de desenhozinho, para a criança botar a inicial da letra, né? Aquele desenho pronto, lá tem o rato, tem lá a vaca, né? Tem a vela, estou trabalhando aqui. Por que vocês não fazem isso no desenho da criança? Por que vocês não pedem hoje para elas poderem estar desenhando a história? Ih, contei a história aqui, e a história tem um monte de elementos, né? Vamos desenhar a história? O que vocês viram na história? Hoje nós vamos desenhar a história. E por que amanhã vocês não pedem ela para estarem indo lá na revista, né? Recortando um monte de letra, trabalhando a coordenação motora, um monte de letra. Vamos juntar um monte de letra aqui no potinho. Pede a mamãe a vasilhinha aí. Vai recortando do jeitinho de vocês, bota no potinho. Agora, vamos começar a pensar, né? Pega o desenho de vocês que vocês fizeram ontem. Vamos começar a pensar. E o que vocês fizeram no desenho? Ah, tia, eu fiz o sol. Vamos pensar. Que letra começa o sol?
Por que trazer desenho pronto se a gente tem que trabalhar o desenho da criança? Olha só, trabalhei o desenho, trabalhei a coordenação motora e estou trabalhando as letras iniciais do desenho. Eu tenho o desenho da criança, para que eu vou trazer outro desenho pronto? Ai, vou trazer um desenho. Ai, hoje é o dia da bandeira, vou trazer um desenho da bandeira para a criança pintar. Por que trazer o desenho da bandeira? Por que não propor que ela desenhe a bandeira dela, para que ela pinte o desenho dela, para que ela se sinta autora, ela se sinta artista, ela se sinta, né, produzindo? Por que ela vai pintar o desenho de outro, né? Peça que ela pinte o desenho dela. Muitas coisas que a gente pode estar fazendo sem estar voltando. A gente está querendo falar para vocês que não é para retroagir, gente. Não vamos voltar para trás, não tem porquê. Nós temos que andar adiante. E a BNCC, que é o que está orientando os documentos, né, dos currículos das secretarias de educação, não nossa, de todo, né, de todas as secretarias de educação, deixa bem claro isso: a educação infantil não é um espaço de conteúdo, é um espaço de experiências, experiências que vão oportunizar as crianças a aprenderem matemática, porque matemática, gente, não é só a questão de número. Matemática, quando eu falo para ele assim, vamos subir na cadeira, agora vamos descer da cadeira, vamos pular lá em cima. Olha só, quando eu conto a história e falo assim, lá em cima estava o pássaro, lá em cima da árvore, lá embaixo estava a toca do coelho, né? Conhecimentos que eu falo para os pais que eu vou precisar depois no processo de leitura escrita, porque às vezes a gente chega lá no pré-2 e essa criança não foi bem estimulada na questão da brincadeira, aí eu falo assim, vamos escrever a letrinha A. Aí eu não sei. Não, a letrinha que eles acham mais difícil, o M. Vamos escrever o M. É fácil, gente, ó. Sobe, desce, mas a criança, ela não sabe o que é sobe e desce. Mas ela não tinha que ter brincado, né? Ela não está desde a creche na escola. Ela não tinha que ter esse conceito de o que é subir e do que é descer. Está faltando brincadeira nessas crianças, né? Porque, por isso que eu estou falando para vocês, é um espaço de brincadeira e de construção através da brincadeira, onde a brincadeira tem uma importância muito grande, que é a prevenção das dificuldades de aprendizado. Hoje nós temos muitas dificuldades de aprendizagem dentro da escola, e é por causa dessa falta de espaço que as crianças estão tendo de brincar dentro de casa. Elas não estão brincando, elas estão muito presas a computadores, a celulares. Então, vamos começar a pensar na importância desse brincar, para a gente poder também estar passando isso para os pais. Atividade de folha, sim, mas atividades de qualidade, onde as crianças são protagonistas dessa atividade, não é atividades prontas. Vamos pensar, eu também iniciei minha prática usando atividades de livro, gente. Eu tenho um monte de coleção lá, não vou doar para vocês, porque eu acho que vocês não têm que usar. Mas eu tenho um monte de coleção lá que eu usava no começo. Mas logo no começo, acho que menos de um ano depois, a prática da educação infantil mudou. Eu usava os livros para poder consultar, mas dali eu transformava para a minha realidade, para que a criança construísse naquela atividade. Então, vamos pensar em atividades na qualidade das atividades que a gente está enviando para essas crianças, que a gente vai dar na sala de aula também. Eu não falo só do ensino remoto, eu falo também da sala de aula, da questão de quando a gente voltar para a sala de aula. E, para poder, já estou indo para o final, tá, gente? Não vamos embora não, fica aí. Eu trouxe mais um temazinho para a gente poder começar a conversar. Nós vamos começar a conversar aqui. Mas é um tema, gente, que é muito extenso, que não tem como. Eu vou dar uma pincelada nele aqui. Mas nós vamos estar depois montando um espaço de discussão desse tema, né? Que muita gente vai olhar para mim, não acredito que você trouxe isso para falar disso. Que é as datas comemorativas, né? Só que hoje esse assunto, olha, é polêmico, vou falar assim. Mas esse assunto, ele é muito extenso para a gente poder discutir.
ele merece uma reflexão muito grande. Eu vou falar ele só no contexto do ensino remoto aqui nesse momento, mas depois, gente, nós vamos voltar nele sim. Eu tenho visto que muitas escolas aqui do município têm pautado as suas práticas nas questões das datas comemorativas. Aí eu pergunto para vocês, uma das propostas das orientações da SNE é que a gente, né, esteja pensando nesses pais que trabalham, né, eu vou começar por aí, nesses pais que trabalham, né, que não estão o tempo todo com os filhos, então que a gente reduza o quantitativo de atividades e que pense na qualidade dessas atividades que a gente está enviando para casa. Pensando na questão da quantidade de atividades, né? Pensando que a gente tem muitas experiências para proporcionar a essas crianças, pensando que hoje, né, nós estamos construindo os nossos projetos dentro da escola, né, tendo essa oportunidade de trabalhar projetos que vêm da realidade, que atenda à realidade dos nossos alunos. Então, nós temos os campos de experiência, né, os eixos estruturados para trabalhar, nós temos o nosso projeto, né, que eu estou achando muito legal, estou vendo os projetos de vocês. Cabe colocar mais um tema, mais alguma coisa aí para trabalhar, para poder estar aumentando esse quantitativo de trabalho das coisas que a gente está enviando para casa, mas indo mais um pouquinho para frente. Gente, nós estamos hoje dentro da casa dos nossos alunos, dentro das famílias deles. E dentro dessas famílias, nós temos uma diversidade muito grande, cultural, nós temos que é muito bom para a gente, né, porque é um aprendizado para a gente, e nós temos também uma diversidade muito grande em termos de religião, né, muitas religiões dentro, a gente já vê isso dentro da escola, né, e a gente já vê pais dentro da escola que falam assim, tia, você vai trabalhar a Páscoa? Se você vai trabalhar a Páscoa, me avisa, porque eu não vou mandar meu filho para a escola, porque a gente não tem esse costume, a gente não tem esse olhar para a Páscoa, entendeu? Então, cabe a gente estar levando essas datas comemorativas, é importante que a gente leve isso para dentro das famílias, né? A escola, perante a Constituição, é laica, e ela sendo laica, ela não pode ter religião. Então, quando a gente começa a trabalhar essas datas comemorativas, a gente privilegia uma religião em detrimento da outra. Então, cabe à escola fazer isso. Isso já é um debate que a gente tem que já começou, gente. Quem tem o material que foi enviado para a gente em 2019, né, sobre as datas comemorativas, né, que a SME enviou naquele ano, já tem lá embaixo para você refletir, para você pensar se isso é importante no contexto da escola. Eu sei que muita gente vai falar assim, não, eu tenho que trabalhar a data, eu tenho que... Mas será que essas datas são significativas para os alunos? Né? Eu observo que a gente trabalha a Páscoa no contexto religioso. Esse ano, aí a creche trabalha, o pré-1 trabalha. Quando eu chego no pré-2, com a mesma turma, vou trabalhar, pergunta a ele, o que é a Páscoa? É os ovos de chocolate. Teve significação toda essa semana que foi trabalhada a Páscoa com essas crianças? Teve um significado para eles, mas se eles trabalhassem esse tema dentro das igrejas deles, seria muito significativo para eles. Cabe à escola estar trazendo essa questão da religião para dentro das nossas salas de aula, né? Assim, privilegiando uma religião em detrimento da outra, né? Vamos começar a refletir. Eu assisti até uma live, né, muito legal. Isso aí, gente, eu até aconselho a vocês, até as OPs também estarem pesquisando e colocando live. Vamos assistir a live. Hoje tem uma live muito legal. Vamos assistir e vamos debater na reunião da próxima semana. Olha que formação legal. De você estar vendo o outro ali falando, de você estar anotando, né, de você estar trazendo e estar pesquisando, estar dialogando sobre isso depois. Então, eu assisti uma live e ela falava uma coisa muito legal, que eu até tentei pesquisar depois, mas ainda não consegui. Ela falava sobre o Dia das Crianças. Por que privilegiar a semana do Dia da Criança? A criança só é importante na semana do Dia das Crianças? Por que na semana do Dia das Crianças a gente fala assim, eu vou fazer tudo que a criança gosta. E nos outros dias, não é para fazer tudo que ela gosta, não?
Não é para esse espaço da educação infantil ter tudo que ela gosta, e ela trouxe algo assim que eu estou pesquisando. Eu vou falar aqui, mas eu não sei se isso é verdade, se não é. Ela falou que vai escrever até sobre isso. Eu achei muito interessante. Que ela falou que, historicamente, o Dia da Criança, ela foi criada num contexto meio racista, porque era para privilegiar as crianças, naquele tempo, de cor branca, né? Elitista de cor branca, né? Ela falou que teve esse contexto dessa criação de data. O que eu consegui me apropriar na internet, pesquisando, é que essa data foi criada e foi esquecida, mas que a Johnson Johnson, né, para promover os seus produtos, né, que são voltados para a criança, pegou essa data, enalteceu essa data, quer dizer, virou um produto comercial. Então, vale a pena a gente estar trazendo essas questões, né, enaltecendo essas datas comerciais dentro da escola. O Dia das Mães, o Dia dos Pais, ela falava assim, tantas crianças, gente, que não tem nem o pai, o nome do pai na sua certidão de nascimento é justo. E as famílias que hoje mudaram, que são duas mães, são dois pais, ou que são só os avós, e nós vamos trabalhar o Dia das Mães. Essas mães não têm que ser valorizadas no contexto da escola todos os dias, que a gente chama de pais irresponsáveis, né? Porque existem os pais, mas existem os responsáveis existem crianças que são criadas por responsáveis, que não são os pais, né? Então, a gente já tem o Dia da Família. Por que a gente não vai enaltecer essa família no Dia da Família? Por que a gente não vai fazer cartãozinho, não vai fazer lembrancinha para esse Dia da Família na escola? Então, as datas comemorativas merecem uma reflexão. E merece vocês pensarem se cabe fazer elas agora nesse contexto, principalmente nesse contexto remoto. Eu acho, assim, delicado. O ano passado eu trabalhei festa junina, mas eu me senti, mas eu trabalhei em que contexto? Porque a festa junina, ela é uma festa de cultura popular, né? Ela não vem da questão, ela depois que a religião tentou se apropriou dela, na questão de falar que tem datas de santo ali, mas ela faz parte da cultura popular. Ela vem da questão o quê? Das colheitas, né? De festejar as colheitas, né, da estação do ano, que ali é propício para essas colheitas. Então, a festa é nessa intenção de cultura popular. Então, quando eu trouxe ela para o contexto do ensino remoto no ano passado, eu trouxe dentro desse contexto. Eu não levei ela para a questão da religião. Até as músicas que eu fui escolhendo para poder estar trabalhando com as crianças, eu olhei bastante, com muito carinho, para não ter nada de contexto religioso, para falar de pipoca, né, pula pipoquinha, mas não está levando esse contexto religioso para dentro das salas, para que a gente não privilegie uns e excluam o outro. Então, eu deixo aqui, né, para esse final da minha fala, essa reflexão, mas nós vamos levantar essas discussões mais vezes e vamos estar refletindo sobre essas datas comemorativas, se realmente elas são necessárias, importantes, dentro do contexto escolar, tá? Então, eu vou começar aqui, ou dar uma olhadinha no chat, ver se tem algum questionamento. Vocês querem perguntar alguma coisa, né? Estou disponível aqui para vocês. Falei muito, né, gente? Quem me conhece já sabe, minhas amigas estão aí, né? Sabe que eu falo bastante, né? Tentei aqui reduzir um pouco minha fala para poder não cansar, mas eu falo bastante. Eu tive até uma experiência com uma aluna minha na alfabetização, que eu explicando explicando o conteúdo, aí ela falava assim para mim, Vitória, lembro até hoje, gente, me marca. Aí ela falou assim, tia, tá bom, tia, já entendemos, tia, tá bom. Aí, ai, meu Deus do céu, tô explicando muito. Vamos ver aqui, vamos tentar. Gente, eu não sou antenada. Ah, obrigada. Josiane falou aqui de um filme. Passa o nome do filme. Eu assisti um filme de semana passada. Tem uma mensagem bacana. Cadê o filme? Tá aqui. Dia do Sim. Ai, que legal. Gente, aí, ó. Ah, foi Bruno que colocou. Olha uma dica legal pra gente, hein? Vamos assistir o filme. Eu adoro filme também.
Ai, gente, olha, estamos agradecendo aqui. Eu quero agradecer, então, a vocês, né? Eu acho que não estou conseguindo aqui, porque eu não sou antenada na tecnologia, mas estou tentando olhar aqui o chat. Mas eu espero que no próximo encontro da gente seja num canal que a gente possa estar dialogando, tá? Tá conversando mais. Que se não for presencialmente, que eu gostaria muito que fosse presencialmente, que é muito melhor a gente olhar, né? A gente levantar o dedo, ai, quero falar. Aí a gente está ouvindo, porque quando eu falo, né, e me ponho no papel de escutar, eu aprendo com o outro. Eu não saio de uma formação, né, que eu já dei formação no município de Tanguá, eu não saio da minha formação só com o que eu levei, eu saio da minha formação com tudo que também me acrescentaram ali, que eu falo que tem uma frase que diz que cada um que passa na nossa vida não passa só e também não vai só, né? Deixa um pouquinho dele e leva um pouquinho da gente. E eu tento trazer isso para a minha fala também, que quando eu estou na sala de aula das minhas amigas, quando eu estou lá observando Carmen, né, com os alunos dela, que me encanta do jeito que ela trata os alunos dela, que eu fico lá, gente, que lindo, que ela explica, que eu fico lá só babando a prática das outras professoras, né? A Patrícia, quando eu recebo a turminha dela do pré-1, gente, são turmas levadíssimas, que eu vou falar para você, que a gente recebe turmas muito levadíssimas, mas a turma vem tão bem trabalhado, eles sentam, eles escutam, eles adoram cantar, porque a Patrícia canta muito, eles adoram ouvir história, eles são encantados pela educação infantil, eles adoram ficar lá folheando os materiais e vão mostrando, e vão falando, são críticos, levantam o dedo para poder falar. Eu amo o trabalho dessas professoras, então eu não saio da minha prática, né? Eu não saio ali da minha sala, da minha escola sem aprender, eu aprendo interagindo com os outros professores também. Então, eu quero agradecer a vocês, né, por estar aqui comigo hoje, né, fazendo essa reflexão. Né? Espero que eu tenha plantado uma sementinha na cabecinha de cada um aí, para a gente poder estar pensando, e que esse terreno, que essa sementinha caiu, que seja um terreno fértil. Eu não quero que vocês reproduzam a minha fala, mas eu só quero que vocês se inquietem e tentem buscar embasamento teórico para a prática de vocês, para vocês, quando a gente for falar com vocês estarem, não, Cristiane, eu faço dessa forma porque eu li aqui, porque, entendeu? E vamos trocar, né? Porque eu quero aprender com vocês, quero falar da minha prática, mas quero aprender junto com vocês também, gente. Muito obrigada pelo carinho. Ó.